Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora para comentar sobre a nova série da Netflix chamada Dançando para o Diabo, que está dando o que falar nesses últimos dias. Desde pequenas as irmãs Miranda e Melanie Wilkin dançavam juntas. Elas têm 2 anos de diferença e elas cresceram em Detroit e Michigan, nos Estados Unidos. Elas sempre foram apaixonadas nessa arte de dançar e elas começaram dançando no porão da casa delas, onde seus pais montaram ali uma sala de dança exclusiva para elas. Depois elas começaram a participar de competições e conforme elas foram crescendo, elas começaram a almejar uma carreira profissional nessa área. Os pais delas sempre a apoiavam em tudo que elas queriam fazer e eram realmente muito presentes assim na vida das filhas. A Miranda é a irmã mais velha e a Melanie sempre viu a Miranda como o exemplo a ser seguido. Ela tentava sempre se esforçar ali para chegar ao patamar da Miranda, que sempre foi uma menina muito talentosa, que sempre se destacou e também era muito criativa. Quando a Miranda se formou no ensino médio, ela decidiu se mudar para Los Angeles, na Califórnia, perseguir o seu sonho na carreira da dança e como Los Angeles tem muito mais oportunidades nessa área artística, ela foi morar lá. Essa foi uma fase muito difícil para a família porque eles eram muito unidos e essa era a primeira vez que um deles iria morar longe. Mas os pais da Miranda sabiam que ali ela teria a chance de crescer muito no mundo da dança e se destacar e ter acesso a várias oportunidades. Então, como sempre, eles a apoiaram muito também a se mudar. A Miranda estava a simplesmente 5.000 quilômetros de distância da sua casa, mas ainda assim ela sempre encontrava uma forma de se manter próxima da sua família. Ela ligava várias vezes ao dia para os seus pais para contar tudo o que estava acontecendo, ela sempre mandava mensagens, ela falava como estavam sendo os testes que ela estava participando, mas claro que teve momentos difíceis também para Miranda. Ela sofreu pela distância, por estar ali numa cidade nova, sem sua família por perto, então ela realmente sofreu de saudade. E seus pais falaram que ela poderia voltar para casa a hora que ela quisesse, mas ela disse que ela queria muito voltar para casa, mas queria ainda mais seguir o seu sonho, então ela iria permanecer em Los Angeles. A Melanie viu que morar em Los Angeles estava dando muito certo para sua irmã, então 1 ano depois ela também foi morar lá. E aí em 2017 elas passaram a morar juntas. Agora eu fico imaginando o quanto deve ter sido legal essa fase na vida delas, porque era 2 irmãs saindo ali da adolescência, entrando na fase adulta, e elas tiveram todo o apoio dos seus pais para seguir uma carreira artística em Los Angeles. Acho que é o sonho de muita gente e para elas estava se tornando realidade. As duas pareciam quase que idênticas, elas tinham longos cabelos castanhos, olhos azuis, traços marcantes e pele bronzeada. E tinha gente que achava que na verdade elas eram gêmeas. Lá elas tiveram audições, turnês e também participaram de vários clipes musicais. E no final da década de 2010, a rede social de dança estava em ascensão. E foi aí que elas pararam para pensar que elas poderiam fazer a mesma coisa que já estavam fazendo, que era dançar juntas, porém agora nas redes sociais, onde poderia ter um alcance muito maior de outras pessoas. E foi isso que elas fizeram. A Miranda e a Melanie criaram uma conta conjunta com o nome Wilkin Sisters. E logo elas alcançaram mais de 3 milhões de seguidores na plataforma. E como resultado, elas começaram a alcançar marcas, patrocínios e aquilo deu muito certo. Tanto que elas tiveram até que contratar um empresário. E foi aí que elas viram o quanto de dinheiro elas poderiam ganhar com esse mercado. Em abril de 2019, elas estavam lotadas de trabalhos, com uma agenda muito cheia. E aí elas receberam uma mensagem de um rapaz chamado James Derrick, mais conhecido como B-Dash. Ele é um dançarino muito respeitado e admirado no mundo da dança e ele queria fazer uma collab com as irmãs. E aquela era uma oportunidade muito legal para elas, porque como eu falei, o B-Dash estava nesse meio há muitos anos, ele era muito conceituado nessa arte. Então elas toparam a collab e eles gravaram juntos alguns vídeos ali para a plataforma de dança. E depois disso eles criaram uma certa proximidade, tanto que eles fizeram um grupo num chat para os 3 conversarem e aí a Melanie do nada foi removida desse grupo e o B-Dash e a Miranda ficaram conversando. E aí ficou claro para Melanie que ele estava interessado na irmã dela. E de fato, ele ficou muito interessado na Miranda, ele chamou ela para sair e logo os dois começaram a namorar. Em paralelo a tudo isso, estava acontecendo a pandemia. Então a Miranda resolveu ficar na casa dos seus pais com o namorado e ali eles ficaram durante 7 semanas. E também para aproveitar a oportunidade para que seus pais conhecessem o James.
Depois eles voltaram para Los Angeles, mas sempre que eles podiam, eles voltavam para Detroit para visitar os pais dela. E todos se davam muito bem. Mas claro que a Miranda agora tinha um novo círculo de amigos, que era os amigos do James. O James e seus amigos tinham um grupo de dança no estilo Krump, que é uma dança que expressa sentimentos humanos como raiva, frustração e outras emoções. E eles dizem que é uma dança de rua, de expressão espiritual. Então, de alguma forma, eles estariam falando de Deus através das expressões corporais. E realmente eles fizeram muito sucesso nesse estilo e eles chegaram a participar de programas de televisão conhecidos nos Estados Unidos. Em todo esse universo de criação de conteúdos, gravações, roteirização, eles conheceram um cinegrafista chamado Isaiah Shin. Quando James começou a namorar a Miranda, o Isaiah já trabalhava como cinegrafista do James há pelo menos um ano. E às vezes o James passava algumas horas ali na casa do Isaiah. E com isso o James começou a ficar próximo da família dele. O pai do Isaiah é um pastor chamado Robert Shin. E ele falava sobre a Bíblia e também sobre a palavra de Deus com o James e com seu filho, quando eles estavam ali na casa dele. E o James gostava muito disso. Ele então falou para o seu grupo de dança que todos deveriam conhecer o Robert, porque ele era um pastor que passava a palavra de Deus de uma forma incrível. E assim foi, todo o grupo, os amigos do James, conheceram Robert Shin. Agora eu preciso explicar para vocês um pouco sobre quem é Robert Shin. Na década de 90, ele fundou a igreja Shekinah, que contava com um pequeno grupo com cerca de 15 membros, que basicamente era a família do Robert e alguns imigrantes coreanos. Tem uma outra igreja que também se chama Shekinah, porém não tem nenhuma filiação com essa igreja do Robert. O Robert prometia a essas pessoas que às vezes vinham de situações muito vulneráveis todo o amor que elas nunca sentiram. Mas depois de conquistar a confiança dessas pessoas, ele se tornava um líder extremamente controlador. Ele sempre teve esse costume de misturar sua igreja com seus negócios, e isso é muito controverso. Tanto que na década de 90 ele abriu vários negócios, incluindo café, 2 empresas hipotecárias, 2 empresas imobiliárias e 2 floriculturas. E o Robert colocava os membros da igreja para trabalhar para ele nessas empresas. E eles recebiam um salário muito abaixo do normal. Enquanto isso, ele enriquecia. Mas então, tudo isso nos leva ao Robert em 2020. Ele ainda tinha sua igreja em 2020, ele era um homem muito rico, ele tinha uma mansão muito linda e vários carros de luxo. E claro que os artistas que conheceram o Robert começaram a usar ele como um homem de referência. Eles também queriam ser ricos como o Robert era. O James então apresentou seus amigos para o Robert e na casa dele eles faziam um estudo bíblico por horas. E também eles gravavam muitos conteúdos para as redes sociais com o Isaiah. A princípio, todos gostaram muito daquela dinâmica, ainda mais porque na casa do Robert tinha uma equipe completa de gravação para ajudá-los a gravar os conteúdos. E quem cria conteúdo para as redes sociais sabe como é trabalhoso tudo isso. Você tem que roteirizar, gravar, editar, tem que fazer tudo sozinho e realmente demanda muito tempo. E agora que tinha uma equipe à disposição deles, parecia tudo perfeito. Mas ainda assim estava muito difícil para eles conseguirem patrocinadores. O empresário deles, na época, nem estava mais respondendo as mensagens deles. E um dia, na casa do Isaiah, eles começaram a conversar sobre isso, os dançarinos com o Isaiah. O Robert estava ali por perto, ouvindo a conversa, e perguntou aos dançarinos quantos seguidores eles tinham. E cada um deles tinha mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Ali, o Robert viu uma grande oportunidade de negócio. E ele falou assim, quer saber? Eu vou criar uma agência de gestão de carreiras e irá se chamar 7M. O Robert criou essa agência e chamou todo esse grupo de dançarinos, de amigos do James e também outros dançarinos que eram conhecidos já na rede social de dança. E inclusive também a Miranda foi convidada para fazer parte. Logo a esposa do Robert, a Hannah, também se envolveu nesse assunto e ela se tornou empresária do James. Como eu falei, a Miranda tinha a sua carreira compartilhada com a sua irmã. Elas tinham a rede social juntas, onde elas postavam vídeos juntas, e também as campanhas que elas eram contratadas, geralmente era para que as duas participassem. As marcas queriam as irmãs Wilkin. E depois que a Miranda conheceu o James e se filiou à 7M, começou um problema.